Vamos lá, você está no podcast Café com Palavra e nós estamos aqui trocando uma ideia, batendo um papo aqui sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiências emocionais. Então continua com a gente, essa é a terceira parte desse programa, desse episódio, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Deus abençoe. Vamos começando então a terceira parte aqui do nosso programa, do nosso episódio sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiências emocionais. Nessa terceira parte aqui do nosso programa, eu quero nós vamos conversar aqui sobre o seguinte, pastores, a razão de falsos mestres, né? Falsos ensinadores aí, se esforçarem tanto para deslegitimar a Bíblia, qual seria? Então, qual seria aí, sabe, essa razão desse esforço tão dedicado desses falsos mestres que a gente vê aí nos nossos dias de deslegitimar a Bíblia, né? Por quê? Qual a razão? Né? Vamos começar aí. Quem quer começar? Bom, vamos lá. Pastor Zait. É uma turma que precisa deslegitimar a Bíblia, né? Sim. Porque ele precisa agradar um público que está seguindo ele, né? Verdade. É um público grande. Normalmente esse pessoal ele tem um público grande seguindo ele. Milhares de pessoas. Sim. E ele não pode falar algo que vai contradizer, né, as intenções, os pensamentos, as vontades daquelas pessoas, porque senão ele vai perder o quê? A arrecadação, E também os holofotes que ele tem, né? Sim. A questão do status, da posição que a pessoa conseguiu chegar, né, na mídia, nas redes sociais, cria, né, aquela sensação de fama e de poder. Verdade. Né? Então a pessoa precisa manter isso, alimentar isso com seus seguidores, seus likes, né, seus engajamento com aquele público, né, que ele tem ali, né? Exatamente. Então, assim, a Bíblia, quando ela é tratada na sua perspectiva real, ela traz o homem para a realidade da eternidade, do céu, das coisas de Deus que não são em conformidade com as coisas do mundo. Se o pregador, se a pessoa que está nas redes sociais, ele for trazer essa perspectiva, ele vai espalhar muita gente, assim como Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixinhos lá para a grande multidão, né? Uhum. Quando ele começou a falar a realidade dessa perspectiva da eternidade, né, de que as pessoas precisavam negar a si mesmo, o pessoal começou a cair fora, né? Sim. E ele teve que confrontar até os seus discípulos e dizer para ele: o povo tá indo embora, vocês estão dizendo que eles estão indo embora, mas vocês querem ir juntos? Também podem ir, porque eu não vou mudar o meu discurso. Sim. Porque eu estou perdendo o público. Exatamente, é forte isso aí. Então, assim, esse pessoal, essa turma aí, eles não querem perder o público e por isso eles têm que mudar o discurso. E tem que diminuir, né, a força e a ação da palavra de Deus para que as pessoas continuem seguindo e sendo alimentadas por ele e afagadas na sua alma, né, mimadas ali na sua alma. E aí, pastor Arnaldo, suas colocações aí. Por que esses falsos mestres se esforçam tanto, tão dedicados aí a querer ressignificar, reinterpretar, não sei mais o que da Bíblia? Pastor, eu vou usar minha regra de fé agora. Use a regra de mais fé. Mais ainda, né? Eita glória, aleluia. Esse é um atleta de Cristo mesmo. É um atleta. 2 Timóteo capítulo 3,
um capítulo antes. Resume tudo para mim. Versículo 1 diz: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, deles também. Amantes de si mesmos. Então eu vejo que... Por que querem fazer isso? Porque eles são amantes de si mesmos. Sim. São egoístas, são gananciosos. Eles peleitam por benefícios próprios. Eles não trazem a causa do evangelho em si. Eles sabem o poder do evangelho para mudar vidas, por isso eles utilizam o evangelho para ganhar benefícios para a vida. São amantes de si mesmos, homens arrogantes, pastor. Para mim diz tudo. Paulo, ele fala de uma forma muito forte a Timóteo. E se nos tempos de Timóteo a gente entende que já existia essa dificuldade, essa ação, né, trabalhando em favor do ser humano, ela só tem se potencializado. E eu acredito que nos últimos dias elas vão estar mais intensas ainda. Homens que não suportaram de fato, né, se posicionarem como a Bíblia ensina. Por isso que aquela palavra nos diz: porventura, se quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por quê? Porque nós vemos esse crescente de homens amantes de si mesmos, desejosos a preencher o seu próprio ego, sabe? Usando textos bíblicos para benefícios, para arrancar benefícios, para que eles se tornem cada dia mais poderosos, se tornem mais bem vistos. Homens que não têm capacidade, né, de lutar em prol do evangelho, onde a acusação, a exposição do pecado, ela tem que ser manifesta para que o homem se arrependa, para que o homem chegue à plena consciência que ele precisa mudar de vida, sabe? Então eu peço que Deus nos guarde, pastor, para que essas ações elas não ganhem o nosso coração, não ganhem essa geração, não ganhem as nossas famílias, mas que Deus nos dê graça para trazermos essa verdade ao coração de todos aqueles que estão ao nosso redor, para que eles não sejam tomados por esse ambiente, né, de aparente fé, de uma fé superficial, sem fundamento, sem princípios, e que não é capaz de forma alguma de enfrear os desejos da carne, mas pelo contrário, traz esse benefício à carne, mas nos traz também um peso de condenação gigantesca, que hoje vem com o intuito de amassagear o nosso ego, mas não vai nos levar a lugar nenhum, né? O que mais o plano salvador, eu vejo isso aí, pastor, como uma forma de anular todo o sacrifício de Cristo, crucificá-lo novamente, sabe? Quando essas ações elas são praticadas sem que eu tenha essa preocupação de entendimento, sabe, em relação ao verdadeiro sacrifício de Cristo, onde renunciou a si mesmo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, pronto e desejoso em cumprir aquilo que o Pai tinha preparado para ele, sabe? Ele poderia, daquele tempo, sabe, tomado de pessoas que estavam prontos a pelejar a causa,
sabe? Mas ele não se preocupou consigo próprio. Ele entendia o propósito. Ele sabia para que ele tinha sido enviado. Não se tratava dele, se tratava de que o nome do Pai deveria ser glorificado, de que a criação fosse novamente restaurada para essa aliança que havia sido perdida lá no Éden. Sim. Sabe? E às vezes a gente vê esses caras aí dentro dessas falácias sem vergonhas aí, porque nós sabemos que o ser humano ele é carente, principalmente passando nesse tempo de pandemia, sabe? São pessoas que estão num nível de necessidade, de carência, poxa, e os caras estão utilizando a Bíblia em benefício próprio. Isso é triste, mas enquanto Deus estiver nos dando graça, Ele também nos dará força para que a gente lute contra essa barganha da fé, em nome de Jesus. Pode falar, mas assim também, né? Assim como uma arma, ela é usada na mão do policial para trazer a proteção, né? E a segurança, ela também é usada na mão do bandido para tocar o terror, né? Causar violência e todo tipo de maldade. Então a Bíblia, ela é como uma arma nesse sentido, e ela é usada tanto pelos verdadeiros cristãos como pelos falsos, como sim. A Bíblia advertiu, né? Chama esses falsos de lobos, falsos mestres, né? De anticristos, e eles estão por aí, e o apóstolo João na sua Pedro, na sua carta, vai dizer que eles saem, né, João mesmo, saem do meio de nós. Então, eles usam a própria palavra de Deus para criar o seu sisteminha de manipulação. E nós temos que estar atentos a isso, né? Se quisermos ser bajulados na nossa alma, nós vamos para esses caras, e eles são mercenários. Né? O próprio Jesus falou isso, eles são mercenários. O intuito deles é financeiro e manter o status, o poder deles ali. E eles vão usar de nós sem nenhum constrangimento. Sem pudor nenhum. Isso é como a palavra de Deus nos diz em Oséias, né? O povo é levado cativo por falta de conhecimento. Então as pessoas, elas se tornam cativas porque vos falta conhecimento, sabe? Elas andam pelaquilo que as pessoas dizem, elas não têm preocupação em aprofundar-se, elas não têm fundamento algum. No versículo 4 aqui que nós lemos, diz que são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deleite aqui é experimentar grande prazer, a experiência de prazeres, sabe? Então, essa fundamentação, pastor, que a gente está trazendo aqui, ela é muito pertinente, sabe? Porque a gente tem acompanhado pessoas e a gente sabe o quanto o evangelho ele tá tão superficial nos corações. Sim. E eu acho que quando ele traz essa profundidade é onde esse incômodo aparece, sabe? É onde o cara precisa entender que ele precisa abandonar, ele precisa desconstruir, ele precisa voltar no caminho, refazer o caminho, sabe? Quando o cara olha para toda uma vida, ele pensa, cara, foi como eu cheguei aqui nele. Caminhada aí bem árdua. Na hora que a palavra veio, começou a me confrontar, eu disse, cara, eu vou vir aqui mais não. O que eu quero aqui? Eu tô vindo da Ceilândia pra Samambaia. Ai, Deus. Pra entrar em crise e levar além. Eu falei, não dá pra mim não. Falei pra esposa, falei, rapaz, isso aqui não funciona não. Hoje eu vim de bicicleta, olha, eu vim de carro, já tô vindo de bicicleta. Mas por quê? Porque eu consegui entender o meu lugar em Deus, sabe? Eu consegui perceber que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem altar.
sabe? Aonde o meu eu precisa morrer, aonde eu preciso negar a mim mesmo. Negar quer falar abandonar as minhas vontades, os meus prazeres, os meus deleites, tomar a cruz. Cruz não é lugar de selfie não, viu? Cruz é lugar de morte. É verdade, é isso aí. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando da historinha. Nos conte, pastor. Conta a história, pastor. Em Planaltina, Igreja Batista Santa Laia, que eu congregava. E na frente da igreja tinha uma senhora que era convertida na nossa igreja, mas o marido dela não, né? Eita. E um dia ele tava chapado, ele entrou na igreja e era dia de ceia, né? E aí, na hora da ceia, ele foi lá pra fila, né? Pra pegar um pãozinho e o cálice, né? Aí o pessoal tava lá na frente, na hora que ele chegou, né, pedindo, não, você não pode, né, tem que ser batizado, pertencer à igreja aqui e tal. Não, mas eu paguei, eu paguei lá a oferta lá pra vocês, eu tenho direito também, né? Eu paguei meu ingresso. Então, assim, tem muita gente hoje em dia que acha que também é assim, né? Deu dízimo na igreja. Pronto. Por que eu vou lá pra levar lapada todo dia? Os caras vão me maltratar, eu tô pagando, os caras vão me maltratar. Tô pagando, eu tenho que levar uma porrada. Tá bem, moço, tá doido? Ouvi isso muito de uma galera que cresceu comigo, né? Fala, não, cara, essa igreja não dá pra mim, não. Só dá paulada, só cacetada, né? Vou pra outro canto, vou pra outro lugar, não dá mais não. E as pessoas ficam nesse pensamento, né? Querer arranjar um meio tempo porque tá mexendo, tá incomodando. A palavra cria esse efeito. Sim. Ela incomoda, ela É desconfortável. vai levar a gente a tomar uma atitude De mudança, né? mudança. De alinhamento à vontade de Deus. Vontade de Deus. Não dá pra ficar pensando, ai, tá difícil. E é difícil. Sim. Jesus próprio esclareceu. Sim. Vocês vão passar por lutas, por aflições. O caminho é bem apertado e poucos são os que Encontram. encontram, né? Então precisa já ir consciente disso. Jesus deixou bem claro, ele não passou melzinho na boca de ninguém, não trouxe Deu chupetinha, não. né? Deu a real, deu a letra. Então, assim, ninguém tá entrando no negócio com letras miúdas, não. Tá bem claro. Então, o caminho é esse. Sim. Para seguir é nesse padrão aqui que Jesus colocou. Se não for, tá fora. Sim. Infelizmente. E as regras é dele, não é minha, não é nossa. Sim. A casa é dele, ele foi preparar lugar, o preço quem pagou foi ele, sabe? Não adianta eu querer aqui manipular e dizer, olha, não é assim, dá pra ir por outro caminho, sabe? Não precisa passar por aí, não tem isso não, o caminho é estreito, a porta é também, e acabou. Para entrar lá as regras é dele, eu não posso chegar na casa do pastor Igor, mexer na geladeira, eu não tenho a chave da porta, eu vou arrombar a porta. A casa é dele. Se ele não quiser que eu entre, por quê? Porque existem as regras dele, eu não vou entrar. Sim. Sabe? E para chegar lá, Jesus deixou como fundamento a sua palavra, que nos diz como é para chegar lá. A Bíblia, ela traz todo esse aparato. Você precisa passar por etapas para você chegar lá. Não é de qualquer maneira. Não é eu tô aqui, vou entrar. Não é assim não, meu amigo. O caminho não é por aí não. Vem devagar, senão você vai apanhar, sabe? Então a gente precisa entender isso. O céu é dele, lá entra, né? Aquela historinha. Ah, Senhor, em teu nome eu profetizei. Ah, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Aparta-te de mim. Não te conheço não. Quem é tu? De onde vem? Deixa eu levantar uma bola aqui importante, que é um dos aspectos dos quais eu penso que sejam uma das razões dos quais esses falsos, né, mestres aí se esforçam tanto para deslegitimar a Bíblia. E aqui é um ponto importante para todos que estão nos ouvindo, para nós e tal, estarmos muito atentos. Então vamos lá. Uma vez que tudo isso que a gente está conversando aqui esteja se propondo, né? Esse vislumbre de atender a uma demanda humana,
chamando isso de religião, ao invés de trazer a realidade do céu, para que de fato as pessoas possam ser encontradas pela verdade bíblica e assim poderem encontrar e viver no céu. Então, assim, esse esforço em deslegitimar a Bíblia, em falar que a Bíblia foi colocada numa posição de crédito e de honra que é maior do que ela deveria ter, de dizer que a Bíblia é desatual, ela não se aplica à conjectura do tempo, da contemporaneidade que nós vivemos hoje. Afirmar que a Bíblia ela não goza de uma clareza de comunicação para as demandas da sociedade moderna, que ela está restrita a uma fase da história onde as coisas funcionavam de um jeito e hoje não funcionam mais. Todas essas linhas de argumentação, elas visam desacreditar a Bíblia. Por quê? Porque para que esses mestres tenham respaldo na sua palavra, eles têm que quebrar, né, o argumento que os coloque em uma condição de mentirosos, que é a Bíblia. Então, eles defendem, olha, a ideia da submissão da esposa ao marido é machismo. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia informa exatamente o contrário disso. Existe uma interpretação equivocada do que vem a ser a submissão? Existe. Existe uma disfunção da virilidade do homem, que é o machismo? Existe. Só que essas coisas, entendidas de uma forma equivocada, levam as pessoas a não entenderem nem um princípio e nem o outro. E a Bíblia, no seu poder de esclarecimento, traz o que eu preciso entender sobre os dois pensamentos. Agora, a partir do momento que há essa energia depositada em desmerecer a Bíblia, né, em desconfigurá-la ou retalhar trechos de acordo com a minha vontade, é porque é ela que traz à tona o erro, o equívoco, a falha dessa pregação e dessa atuação desses falsos mestres. A gente fala aqui, falsos mestres, falsos mestres. Por que classificamos como falsos mestres? Porque eu discordo dele? Porque o que ele fala não é algo que eu concorde? Não. Ele é um falso mestre porque o que ele ensina não está alinhado com a Escritura, com a Bíblia. Então não é uma guerra de perspectivas e de pontos de vista. Não, eu acredito, não, eu penso, não, a minha maneira de ver. Olha, com todo respeito, tanto faz e pouco importa o que você pensa, o que eu penso. O que é relevante? O que a Bíblia diz. Então a Bíblia, ela é que fundamenta e que põe termo ao meu pensamento, a minha maneira de pensar e a sua. Eu posso pensar de uma forma, você pode pensar de outra. E isso não importa em nada no que se estrange à doutrina cristã. Porque o que importa na doutrina cristã é como Deus pensa. E aí é minha decisão e responsabilidade se vou me alinhar ao que Deus pensa ou não. E aí quando eu não me alinho ao que Deus pensa e quero seguir a minha vida de acordo com aquilo que é o que eu acho melhor, o meu senso crítico, o meu senso comum, o meu bom senso, na verdade, esse é o termo que eu queria usar, o meu bom senso, tá? Aí eu vou falar, não, mas eu acho que tá errado. Eu acho que o bom senso é que a gente possa olhar para um cara que assume uma vida de pecado, assume uma relação que Deus não aprova e diz, eu não abandonei a fé, e falo, ok, ele pode fazer isso, porque é um bom senso. Bom senso nada. A Bíblia não negocia valores e princípios. Se eu decido viver deliberadamente de uma maneira que a Bíblia desaprova, eu não tenho como manter fé. Eu posso manter a fé em mim mesmo, no meu achismo, né? Isso chama, na verdade, o nome disso é como é que chama?
como é que é? Van pensamento? Não. Não é filosofia também. Uma vã confiança, uma confiança vã. Tô lembrando aqui do filme O Peregrino, né? Daquele rapaz que tá no barco lá no final e... eu esqueci, é vã alguma coisa, né? Mas assim, vou chamar de vã confiança porque dá também. Então é uma vã confiança, eu tô confiando de uma forma vã, equivocada, não vai funcionar. Não é assim que as coisas são, né? Mas eu acho que vai dar certo no final. Bom, você pode achar o que você quiser, o problema é seu, mas não vai dar ruim. Porque eu acho que vai dar, porque o pastor Arnaldo está dizendo, porque o pastor Zaid está dizendo, não, porque a Bíblia diz. O ponto é esse, não é o que eu acho. Não é o que eu penso, é o que eu estou afirmando aqui. O que a gente está pontuando aqui, que o falso profeta não nasce porque ele discorda de mim. O falso profeta nasce porque ele discorda da Bíblia. Sim. Então, a discordância ou incoerência dele com a Escritura o torna um falso mestre, o torna um falso profeta. Entende? Então isso é muito importante. Por que eles querem deslegitimar a Bíblia? Então fica fácil entender. Porque eles querem, de alguma maneira, e não vão conseguir, deslegitimar aquilo que os denuncia. Porque senão vai ficar só uma batalha de pontos de vista. Não, eu acho. Não, você acha. E qual a diferença de mim e de você? Ou de nós e deles? Nenhuma. Somos pessoas, somos cidadãos, somos pais, sei lá, né, maridos, etc. Qual a diferença? Em nível intelectual, zero. Não há diferença entre nós, não é? Não há diferença. Agora, quando a gente traz a Bíblia para discussão, aí pronto. Aí criou toda uma nova composição de ideologia, que ali não é a minha palavra, não é a palavra do Igor, não é o pensamento do Igor, mas é a vontade e o pensamento de Deus. Aí pronto. Aí eu tenho que me submeter, você tem que submeter, aí você pega o seu ponto de vista e tem que transformar ele, ou ele vai ser a sua pedra de tropeço. Então é disso que se trata. Então eles estão querendo destruir o único argumento que está sobre eles, que os denuncia. Você é um falso profeta, você é um falso mestre. Por quê? Porque você está divergindo dos demais? Não, porque você está divergindo da Bíblia. A sua divergência é das Escrituras. Então a manipulação da Escritura, a retaliação, a interpretação alegórica. Mas isso aqui não quer dizer bem isso. Quer dizer sim, está escrito lá. É isso que é. Então, esse é um lugar que a gente tem que se proteger aí. Só para deixar um ponto aqui o senhor falando, eu lembrei de uma coisa. Você vê a Constituição do nosso país, ela traz suas regras e suas práticas. Sim. Né? Eu, como cidadão, eu tenho regras e práticas que eu preciso. Para quê? Para que a Constituição ela tenha valor pleno. E o que os deputados fazem para que eles não sejam pegos dentro desse regime? Eles fazem emendas. Emendas na Constituição. Você já viu emenda prestar? Fala pra mim. Remendo, né? É remendo. Não presta. Então tem muito pregador aí fazendo emenda. Verdade. Emenda. Sabe? Com o intuito de quê? Benefício próprio. Você não vê um deputado fazendo uma emenda em benefício do povo, em benefício dos... É em benefício próprio. Por quê? Porque se for pego aqui, ele tem essa emenda que livra ele. Por ali. Eu não sei como é que um cara rouba, tem prova que o cara rouba, tem prova que o cara fez um negócio errado, mas existe uma emenda que o cara lá pode, na Constituição, que diz que o cara não pode ser preso. O cara vai lá, comete... Vou usar aqui algo muito simples, o cotidiano que a gente vê. O cara vai lá e mata uma pessoa. Se a polícia pegar é flagrante, ele fica preso. Mas se o cara, depois de 24 horas, for lá se apresentar, ele não pode ficar preso. Por quê? Porque ele fugiu do flagrante. Olha aí. É assim, mas o cara matou, pastor. O cara tirou a vida de outra pessoa. Ele praticou aquilo.
É assustador. Mas o cara... Por quê? Porque existe uma emenda que diz que aquele cara, Pode se ele não for permanecer. pego no flagrante, ele pode permanecer e responder em liberdade. Então, esses remendos da fé, essas emendas da fé, isso precisa acabar. Precisa. É fato. Fato e verdade. Bom, é isso aí, pessoal. Essa é a nossa terceira parte aí do nosso programa, do podcast que nós estamos aqui montando sobre fé cristã.